Saudações pessoal, vamos lá então começar a nossa revisão trimestral de Química. Revisão para a prova trimestral aí desse primeiro trimestre de 2013. Então vamos lá galera do quarto NA, vamos começar. Nós temos aí um gráfico de solubilidade, onde eu tenho as substâncias A, B e C. E nós, quando falamos em solubilidade, isso reflete o que? A quantidade de soluto que conseguimos dissolver numa determinada quantidade de solvente. Nesse caso, vem a primeira pergunta. No gráfico de solubilidade estão discriminados o soluto e o solvente. Quem é o soluto e quem é o solvente? Quais são os solventes nesse caso? Então nós temos aqui, vamos pegar aqui uma caneta de cor diferente aqui. Nós temos aqui a substância A, B e C sendo o quê? O soluto, tá? Então o soluto é aquilo que está sendo dissolvido e quem está provocando essa dissolução é o solvente. Então os solutos são as substâncias A, B e C. E o solvente nesse caso aqui, pessoal, é quem? Quem está atuando como solvente? É o material que está provocando essa dissolução. No nosso caso aqui é a água. Então o solvente é a água, certo? Vamos para um segundo questionamento em relação ao que a gente já tem trabalhado aí. Identifique as substâncias que têm sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. Bem, nós temos um gráfico XY, onde o eixo X, no caso, está sendo representado pela temperatura, certo, em graus Celsius, crescente da esquerda para a direita, e o eixo Y, onde nós temos a solubilidade, ou seja, a quantidade das substâncias A, ou B, ou C, em gramas, dissolvidas em 100 gramas de água, também aumentando de baixo para cima. Quando foi sugerido aqui, identifique as substâncias que têm sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. O que quer dizer isso, pessoal? Então vamos ver aqui. Vamos pegar, por exemplo, a substância B. A 20 graus Celsius, era possível dissolver 20 gramas de B em 100 gramas de água. Já a 40 graus Celsius, é possível dissolver um pouco mais de 40 gramas de B nas mesmas 100 gramas de água. A 60 graus Celsius, nós já temos aí quase 80 gramas de B dissolvidos em 100 gramas de água. O que está acontecendo aqui? Está aumentando a temperatura e à medida que aumenta essa temperatura, também está aumentando o que? A solubilidade, ou seja, eu estou conseguindo dissolver mais de B na mesma quantidade de água. Então, indique as substâncias que têm a sua solubilidade aumentada com o aumento da temperatura. São as curvas crescentes. Então é a substância B e a substância C. Já ao contrário, A tem o que? A sua solubilidade reduzindo com o aumento da temperatura. Então, qual seria a resposta aí para a nossa questão? As substâncias B e C. Continuando, pessoal, vamos ver então aqui nosso questionamento. Identifique as substâncias que têm sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Bem, depois dessa daí ficou fácil para nós aqui, seria a substância A, a substância que teria sua solubilidade diminuída com o aumento da temperatura. Vamos para o próximo. Esse quarto item, ele sugere aqui quantos gramas de soluto C, então nós estamos trabalhando aqui com o soluto C, quantos gramas do soluto C seriam necessários para saturar 100 gramas de água a 100 graus. Então a nossa projeção vai partir
da temperatura de 100 graus. E ao encontrar a curva, nós vamos buscar a referência da solubilidade. Pessoal, lembrando que qualquer ponto sobre a curva de solubilidade indica a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água naquela determinada temperatura. Então, quantos gramas de soluto, desse soluto C, eu conseguiria dissolver em 100 gramas de água a 100 graus Celsius? No nosso caso aqui, respeitando esse gráfico, essa curva, 80 gramas. Então vamos marcar lá e responder nossa questão. 80 gramas de C seriam dissolvidas em 100 gramas de água a 100 graus Celsius. Ok? Bem, nessa mesma ideia, vamos partir para uma outra pergunta. Qual substância é mais solúvel a 60 graus Celsius? Então nós temos aqui, pessoal, 3 substâncias, A, B e C. Mas a nossa comparação vai ser quando acontecer a 60 graus Celsius. Então vamos verificar aqui. Tracejamos aqui uma reta paralela ao eixo da solubilidade, cortando as curvas de solubilidades de A, B e C. Aqui estiver marcando a maior quantidade em gramas de soluto dissolvida, indica a substância mais solúvel. No nosso caso aqui é a substância B, certo? Então, por que não é? Porque a A só dissolve aproximadamente umas 25 gramas a 60 graus Celsius. Por que não é a C? A C vai estar em torno aí de 30 gramas, 32 gramas a 60 graus Celsius. Já a B já está em um valor próximo a 90 gramas. Então B é mais solúvel do que C e do que A 60 graus Celsius. Vamos lá para essa questão 6, hein? Ao dissolvermos 55 gramas da substância B em 100 gramas de água, a solução formada será classificada como saturada, insaturada, saturada ou supersaturada. Antes de nós aqui podemos resolver essa questão, faltou um dado importante aqui. Qual que é a temperatura, Flávio, disso? Então vamos colocar aqui uma temperatura de 60 graus Celsius. Bem, ao dissolvermos 55 gramas, qual que seria a solubilidade a 60 graus Celsius, ou seja, a quantidade máxima que eu consigo dissolver da substância B em 100 gramas de água, nessa temperatura aqui, observando o gráfico. Então vamos fazer a medição ali. Nós já fizemos uma aproximação, onde eu tinha ali um ponto B, e nós vamos ter aqui em torno de umas 97, em torno de umas 88 gramas, tá? Independente de 88, a aproximação que nós fizemos, a quantidade que está sendo dissolvida é de aproximadamente 55, ou seja, estamos dissolvendo a quantidade aqui, ó, abaixo da quantidade máxima permitida para a substância B nessa temperatura de 60 graus Celsius. Então, se eu estou dissolvendo uma quantidade inferior ao limite de solubilidade, a solução então é o que? Insaturada. Ok? Solução insaturada quando eu dissolvo abaixo do limite de solubilidade. Saturada quando é dissolvido no limite. Saturada com excesso quando eu adiciono uma quantidade acima do limite, mas só solubilizo o limite, sobrando então o excesso. E supersaturada é quando eu solubilizo mais uma quantidade superior ao limite
de solubilidade daquele soluto. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Em quais temperaturas a solubilidade de A e B e A e C são iguais? Pessoal, olhando para o gráfico, isso é muito fácil de observar, é quando as curvas cruzam uma com a outra. Então nós vamos ter aqui duas regiões. Eu vou ter essa região aqui, que seria de A com B, e essa outra região aqui, que seria de A com C. Fazendo a projeção dessa curva e desse ponto aqui, eu teria essas temperaturas. Bem, trabalhando com dado aproximado aqui, vamos anotar que na temperatura onde A e B têm as suas solubilidades iguais, ela vai ser aproximadamente ali de uns 38 graus Celsius, certo? Enquanto que de A e C vai estar em aproximadamente 40, 50, uns 55 graus Celsius. Lembrando que isso aqui são valores aproximados. Claro, fui analisar meu gráfico lá na avaliação e não deu essa certa precisão. Você vai eu vou estar analisando, pessoal, em relação a essa aproximação, não com tanta exatidão assim. Fiquem tranquilos. Vamos continuar. Sabendo que a substância B é o nitrato de potássio e conhecendo as massas molares dos elementos, então eu tenho massa molar do potássio 39 gramas por mol, nitrogênio 14 gramas por mol, oxigênio 16 gramas por mol. Determine a massa molar dessa substância e, caso fosse solubilizados 20,2 gramas desse soluto em 400 ml de solução, quais seriam suas concentrações? Comum e em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro. Bem, tem um errinho aqui de português aqui, qualis, tudo bem, o digitador aqui assume. Primeira coisa, pessoal, que nós vamos fazer aqui, vamos determinar essa concentração comum. Concentração comum é a massa do soluto em gramas dividido pelo volume em litros da solução. Quantas gramas foram dissolvidos ou solubilizados do nitrato de potássio? Isso aí, 20,2 gramas, está aqui o valor. Em qual volume de solução? 400 ml. Claro, mas está em ml. Como é que eu faço para converter ml para litro? De ml para litro, simplesmente dividimos por 1000. Então, se eu tenho 400 ml, vai equivaler a 0,4 litros. Então, é esse valor que eu vou estar usando aqui para determinar a concentração comum. 20,2 dividido por 0,4, vamos lá, vamos armar a continha. 20,2 por 0,4. Divisão com valores com vírgula, pessoal. Primeira coisa, olhamos quantas casas à direita da vírgula temos tanto no divisor quanto no dividendo. Então, ó, uma casa
uma casa. Estando em quantidades iguais, você já pode cancelar a vírgula. E aí então a nossa divisão será de 202 por 4. O 2 não dá, pegamos o 20, vai dar 5, aqui vai dar 20, não vai sobrar nada. Desce 2, não dá, então vai dar 0, que ainda sobra o 2. E aí então, novamente, vai dar 5. 50,5 gramas por litro é a concentração comum dessa solução. Mas ele também não pede só concentração comum, é pedido também a concentração molar. E para se calcular a concentração molar, nós precisamos saber primeiro a massa molar da substância. Qual substância é essa? O nitrato de potássio. Bem, nós temos as massas molares do potássio, do nitrogênio e do oxigênio. Então o que eu vou fazer aqui? Nós vamos calcular essa massa. Quantos átomos do elemento potássio eu tenho na fórmula? Um só. Então 1 vezes a massa molar do potássio, que é 39. Isso aqui vai dar o próprio 39. Quantos átomos de nitrogênio, do elemento nitrogênio, eu tenho na fórmula? 1 também. Então vai ser 1 vezes a massa molar do nitrogênio, 14. 1 vezes 14, 14. E do oxigênio nós temos 3. 3 átomos de oxigênio, onde a massa molar dele é 16. E 3 vezes 16, 48. Somando aqui, nós temos 9 com 4, 13. 13 com 8, 21. Vai 2, 5, 6, 10. Ou seja, a massa molar do nitrato de potássio é de 101 gramas por mol. Nós queremos uma concentração agora em mol por litro. Veja uma coisa interessante aqui. Nós já temos a concentração comum, que está em gramas por litro. Ou seja, aqui está em litro, aqui também está por litro. Então não é o nosso problema. Nosso problema é converter de gramas para mol. 50,5 gramas. Será quantos mols? Representa quantos mol do nitrato de potássio? Então nós podemos estipular uma regrinha de 3 aqui, caso seja necessário. Nós sabemos que 101 gramas representam 1 mol. 50,5 gramas representam quantos mols? X. E aí, resolvendo essa regrinha de 3, 101 vezes x, 101. X, 50,5 vezes 1, 50,5. 101 está multiplicando, vai passar o quê? Dividindo. E aí nós temos o resultado de 0,5 mol, onde eu posso estar colocando aqui e já respondendo a questão da concentração em quantidade de matéria. Beleza, pessoal? Tranquilo, então. Vamos para mais uma questão. Está acabando já. Considerando que foram dissolvidos a 60 graus Celsius 160 gramas da substância B, classifica a solução formada como insaturada, saturada ou supersaturada. Considerando que foram dissolvidos a 60 graus Celsius 160 gramas da substância B. Pessoal, a 60 graus Celsius nós já tínhamos observado que isso ficaria em torno de 85, 90 aproximadamente, tá? Foram dissolvidos 160 gramas de substância B, ou seja, uma quantidade muito acima da quantidade limite esperada.
E como está falando que foram dissolvidos, então essa solução é super saturada. Beleza? Foram adicionados, olha o termo adicionados, foram adicionados à solução do item 8, 600 ml ou mililitros de água. Determine a nova concentração comum e conceitue esse processo. Pessoal, ó, o fato de adicionar, nós temos aqui uma solução, certo? E nós estamos adicionando o solvente. A adição de solvente ela é classificada como uma diluição. Então, o que é uma diluição? Quando eu adiciono solvente, apenas solvente, à solução, fazendo com que essa solução tenha o seu volume aumentado, ou seja, aumenta o volume da solução e diminui a concentração do soluto na solução. Tá? Na nossa pergunta aqui foram adicionados 600 ml de água e determine então a nova concentração comum, conceitue esse processo. Então, na verdade aqui, pessoal, eu vou deixar essa questão, acabei esquecendo alguns dados. Vamos considerar que essa quantidade de 160 gramas já estava dissolvida em 400 ml, conforme nós tínhamos visto anteriormente. Então, a concentração em 400 ml era de 50,5 gramas por litro. Na verdade, o que nós tínhamos adicionado de massa era 20,2 gramas em 400 ml. Bem, se nós adicionarmos mais 600 ml de água, então a solução passa a ter 1000 ml, que é igual a 1 litro. Logo, a concentração comum nova será de 20,2 gramas por litro. Então essa seria a resposta para a nossa questão 10. E por hoje, pessoal, por hoje é só. Deixei a revisão para vocês um pouco tardiamente, um pouco tardia, mas desejo a vocês, a todas vocês, uma ótima prova, uma ótima avaliação amanhã. Grande abraço, até mais.